Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar explicando também aqui a nossa aula de matemática do dia 24 ao dia 28 dessa semana, tá? Eu vou estar explicando aqui cada questão para você conseguir resolver, né, cada questão aí sem problemas, sem dúvidas, né, na hora de estar fazendo aí as atividades. A questão número 1: escreva a fração que cada figura representa. Lembrando que, para mim escrever a fração, porque a fração está representada aqui, né, através do desenho. Então, o que eu faço? Eu conto quantos quadradinhos iguais eu tenho aqui, nessa fração. Aqui eu tenho 6. Essa quantidade, ela é o quê? Ela é meu denominador, é o que vai embaixo. Então, por exemplo, aqui eu tenho 6 partes iguais, o meu 6 vai aqui embaixo, certo? E quantos eu tenho pintado? Tenho 3. Esse número 3, ele é numerador, ele vai aqui em cima. Então, deu o quê? 3 sextos, certo? Coloco o 3 em cima e o 6 embaixo. E assim você vai fazer todas as outras, certo? A quantidade de partes iguais é o número que vai embaixo. E a quantidade de números pintados é o número que vai em cima. Na questão número 2, está escrito assim, ó, escreva como se lê cada fração. Então, aqui eu tenho 8 e tenho 12. O número de cima, ele não muda. Ele vai ser sempre ele mesmo. Então, eu vou escrever 8. Como aqui já passou de 10, o que eu tenho que escrever? 8 12avos, certo? Na segunda aqui, 6, o quê? Sextos. Aí aqui eu posso colocar o quê? Eu tenho aqui 1 sobre 2. Eu posso colocar uma metade, né? Ou 1/2 também está certo. Aqui eu tenho o quê? 4 décimos. Então, eu vou escrever aqui 11 avos. E aqui o quê? 5 23 avos, certo? Então, essa questão de fração, ela é quase igual a essa aqui. Essa aqui, porém, eu vou representar ela com um número. Essa aqui, eu vou estar escrevendo a fração, como eu leio a fração, certo? Vamos para a próxima questão, número 3. Resolução problema com fração. Leia as frases abaixo e escreva como lemos a fração que aparece em cada uma delas. Então, aqui eu tenho, meu carro tem 3 sobre 4 do tanque do combustível. Então, você vai escrever como que eu leio isso aqui, 3 em cima e o 4. Então, você vai escrever aqui como que você lê. B, em 9 sobre 10 de um cartaz, há um texto. No restante dele, há uma ilustração. Então, eu vou também estar escrevendo como que eu leio essa fração aqui. Eu falei 9 sobre 10, porque eu não vou dar a resposta aqui. Vocês vão ter que colocar aqui a resposta. C, foi feita uma pesquisa no Clube Verde e verificou-se que 11 sobre 10 das pessoas não frequentam o clube no período noturno. Então, quem que é 11 sobre 10? Vou estar colocando aqui como eu leio essa fração. D, um funcionário teve o direito de receber 5 sobre 12 do seu salário quando foi demitido. Então, também vou estar escrevendo aqui quem que é 5 sobre 12, como que eu leio essa fração. Vou escrever aqui. 4. Antônio convidou 50 pessoas para comemorar seu aniversário em sua casa. Conferindo a lista de convidados, percebeu que 2/5 dessas pessoas eram homens e 3/5 eram mulheres. Então, aqui ele faz a pergunta, olha, vamos entender o texto, a resolução novamente. O Antônio, ele convidou 50 pessoas para comemorar o aniversário dele em casa. Quando ele conferiu a lista de convidados, ele percebeu que 2/5 das pessoas que ele convidou, ou seja, 2/5 de 50 dessas pessoas eram homens. O que sobrou? 3/5 era o quê? Mulheres. Então, ele faz a pergunta aqui, a primeira pergunta. Quantos homens foram convidados? Eu sei que foi sobre fração, foi 2/5, só que eu não sei quantos ainda que foram convidados. Como que eu vou resolver para mim saber
o valor de 2/5, que eram homens. Eu vou dividir os 50, que é a quantidade total de pessoas convidadas, pelo 5, que é o meu denominador, e depois, quando tiver esse resultado, eu vou multiplicar por 2. Eu vou saber quantos homens que foram convidados. Aqui na B, quantas mulheres foram convidadas? Como que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou pegar os 50, vou dividir por 5 e vou fazer o quê? Multiplicar por 3, que é o numerador. E vou saber quantas mulheres que foram convidadas aí. Precisa fazer a conta de divisão aqui e a conta de multiplicação aqui, certo? Aqui é a mesma coisa, divisão e multiplicação. Vamos para a questão número 5. A Amélia usou 3/4 das 24 rosas do canteiro para fazer um lindo buquê. Quantas rosas ela usou para fazer esse buquê? É a mesma coisa da questão número 4. A Amélia, ela usou 3/4 de 24 rosas. E aqui ele faz a pergunta, quantas rosas ela usou para fazer o buquê? Como que eu resolvo isso? Do mesmo jeito, eu pego o total de rosas, que é 24, divido pelo denominador, que é 4. O resultado eu faço o quê? Multiplico por 3. Então, vão ser duas contas. Divisão, 24 dividido por 4. Resultado que der embaixo da chave, eu vou multiplicar por quem? Por 3, que é o numerador aqui. Então, divisão e multiplicação. 6. Na escola de Valéria, 56 crianças se inscreveram para uma excursão. No dia da excursão, 1/7 dessas crianças não pôde comparecer. Agora responda. A. Quantas crianças não foram na excursão? Mesma coisa das questões 4 e 5. 56 dividido por 7 vezes 1, né, que eu não precisaria estar fazendo a conta de multiplicação. Eu vou saber quantas crianças não foram na excursão. E aqui na B, se 4/7 das crianças inscritas eram meninas, quantas meninas se inscreveram para ir à excursão? Mesma coisa da questão anterior. 56 dividido por 7 e depois o resultado eu multiplico por 4. Divisão e multiplicação, certo? Então, essa foi a explicação das atividades desta semana. Quem tiver com alguma dúvida a respeito de fração, a respeito de como fazer as contas, é só mandar uma mensagem, tá? Não precisa mandar mensagem no grupo, pode ser uma mensagem no privado, que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Como fazer aí as atividades desta semana, tá? Que todos fiquem com Deus.